Pai, obrigado, Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui de novo, reunidos, Pai, nesse dia de primícia, o primeiro dia da semana, Senhor, reunidos para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Pai, porque estamos unidos como corpo de Cristo aqui, como igreja, somos juntos como igreja, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Muito obrigado por cada coração que veio para receber a palavra, Pai. Pai, envie seus anjos neste local e para tocar os corações, tocar as mentes, preparando a boa terra para receber a semente que é a palavra, Senhor. E nós declaramos e ordenamos que daqui para fora, todo espírito de distração, todo espírito que vem para distrair, todo espírito que vem a roubar a palavra das mentes e dos corações, nós declaramos que daqui por terra, em nome de Jesus, daqui para fora, você não é bem-vindo aqui, e que só fique as pessoas e os corações abertos para a sua palavra, Senhor. Assim é, e assim nós ordenamos. Amém. Pode se assentar. Amém. Traga um abraço do pastor Paulino e de mais alguns irmãos que estão em viagem, retornando do retiro de homens, que foi uma bênção lá em Vitimarsum. Amém. Hoje eu vim trazer, eles comeram costela lá, eu vim trazer um churrascão também. Na palavra de Deus aqui para vocês hoje, tá? Nós vamos falar sobre os 7 selos do Apocalipse. A gente está vendo algumas movimentações sobre o mundo e eu vou explicar para vocês o que quer dizer isso, tá? Se puder, Ezequiel, coloca para mim a imagem lá, fazendo favor. Essa mensagem, toda vez que eu prego ela, sai diferente, então fica tranquilo se você já ouviu, tá? Tem coisa nova. Hoje à tarde eu passei acrescentando coisas que o Espírito Santo mandou acrescentar no meu coração, tá? Então, para quem não sabe, os documentos antigamente eram feitos daquele jeito ali, ó. E aquele ali, depois do documento fechado e assinado, com o contrato de terra, de casa, ele era selado com 7 selos. E cada selo tem um significado, e tudo tem um significado ali, tá? Mas um pouco antes disso, vamos enfatizar, embasar mais isso. Os 7 selos, o que são 7 selos? Os 7 selos, eles dão início à grande tribulação. Depois do último selo, temos a primeira das 7 trombetas. Essa não é a trombeta que nós vamos ouvir, tá? Que vai transformar nossos corpos, nem a trombeta que a gente vai ouvir para subir ao Pai, subir com a igreja, tá? Isso é outras trombetas. Essas trombetas 2 trombetas de prata que falam em Levíticos. Essas aqui são as 7. Então, começa as 7 trombetas. Depois da última trombeta, as 7 taças da ira de Deus. E é nessa ordem. O fim de uma inicia a outra, tá? O primeiro selo, ao ser aberto, vai ser depois da igreja, o organismo ter subido. Só depois do primeiro selo for aberto, que o anticristo vai aparecer para enganar as nações. Então, ninguém sabe quem é o anticristo, tá? Por quê? Ele só pode aparecer depois que a igreja subir, o Espírito Santo subir, porque quem está segurando o poder dele é o Espírito Santo na igreja. Não tem como ele aparecer com um Espírito Santo na terra e a igreja na terra, tá? Então já encerra isso já. Ninguém sabe, é suposições que tem na internet, mas só Deus sabe quem que é e quem ficar. Eu não quero saber, porque eu já vou estar lá em cima, tá bom? Se quiser ficar aí não sei qual é o problema. Então, vamos falar um pouco sobre os 4 primeiros selos. O Espírito Santo mandou acrescentar essa questão dos 4 primeiros selos, porque os 4 primeiros selos, eles liberam os 4 cavaleiros, que é chamado Cavaleiros do Apocalipse, tá? Antes disso eu vou falar, o livro de Apocalipse, ele é uma revelação que Deus colocou assim no começo, pediu para João colocar, para vocês falar para os meus servos, para a minha igreja. É o único livro que tem esse adendo no começo. Então, de Gênesis, Apocalipse, a Judas ali, é para falar para todo mundo. Agora, Apocalipse é para a igreja, tá? Deus revelando as coisas que há de vir para a sua igreja. Por quê? Nós não vamos ser pegos de surpresa. Amém? Então, o primeiro selo é o primeiro cavaleiro. Apocalipse 6, 1 ao 2. Diz assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, ou seja, o primeiro, em traduções está o primeiro, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Muitas pessoas confundem esse primeiro cavaleiro como Jesus, mas não é.
Jesus usa uma espada da palavra, não um arco. Esse cavaleiro tem um arco, porque ele atira de longe, ele é covarde. Ele vem como Cristo. Então esse primeiro cavaleiro é o anticristo. Ele vem contra o poder de Cristo. Ele vem num cavalo branco por quê? Ele vem trazendo a falsa paz. Ele vem trazendo a falsa paz, que vai ser quebrada a partir do segundo cavaleiro já. Então ele vem como se fosse Cristo. Ele vem no poder da mentira. Então por isso que fala que muitos seriam enganados. Muitos já estão sendo enganados por uma fração desse cara aí já, que é o poder da mentira, é o espírito do anticristo que chama hoje. Muitos estão sendo enganados pelos falsos profetas que estão com o espírito do anticristo. Mas esse cara vai vir depois. E ele só veio depois de quando? Depois que a igreja subiu. O primeiro cavaleiro, ele veio contra Cristo. Ele vem contra Cristo, fingindo ser Cristo. Ele vai até falar que ele é judeu de nascença, de linhagem. Só que não é. Ele vai mentir, vai enganar até os judeus. O segundo selo, o segundo cavaleiro. Apocalipse 4, 6, 3 ao 4. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então esse cavaleiro aqui já vem para desfazer o que o anticristo fez. Então o anticristo vai instaurar uma falsa paz. Depois de 3 anos e meio, esse daí vai ser liberado, para acabar com tudo. Agora, quando Jesus for vir no final de tudo isso, ele vai instaurar a verdadeira paz. Porque ele é o príncipe da paz, não é o anticristo. É ele que é o príncipe da paz. Coloca aí para mim Hebreus 13, 20. Vamos ver um pouquinho. Esse cavaleiro, ele vem contra Deus. Ele vem representando contra Deus. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança eterna. Pode continuar. 2 Coríntios 13, 11. 2 Coríntios 13, 11. 13, 11. Isso. Quanto ao mais, irmãos, a Deus aperfeiçoai-vos, consolai-vos e sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Então o segundo cavaleiro vem trazendo guerra, contraposto a Deus que traz paz. O primeiro veio contra Jesus, o segundo veio contra Deus. Agora vamos para o terceiro. Terceiro selo, Apocalipse 6, do 5 ao 6. Apocalipse 6, do 5 ao 6. Vou esperar um pouquinho. Até lá. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que quer dizer isso aqui? Esse terceiro cavaleiro, ele vem com a fome, ele vem trazendo inflação, ele vai vir quebrar a economia mundial, para se fazer uma moeda única, um povo único. E ele vem contra o Espírito Santo, ele vem representando contra o Espírito Santo. Mateus 4:4. Ele vem trazendo fome. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então aqui está comparando pão com a palavra é o Espírito. Então o Espírito que alimenta. Contraposto do Espírito que alimenta, vai vir um cavaleiro que dá fome, que traz fome ao mundo inteiro. Traz fome ao mundo inteiro. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito que nutre, o Espírito que traz vida. O Espírito que traz o alimento para a nossa alma. Então, o cavaleiro vai vir, os 3 primeiros cavaleiros vêm, um contra Jesus,
um contra o Pai e um contra o Espírito Santo. Eles vêm contra. E agora temos o quarto cavaleiro. 4 selos, Apocalipse 6, 7. 6, 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno, aqui a tradução original é o Hades o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Então, o quarto cavaleiro, ele vem contra a igreja. E as duas testemunhas que vão estar aqui representando a igreja. Efésios 2:1. Efésios 2:1, do 1 ao 5. Ele vos deu vida, estando-vos mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, ou destinados à morte como os demais. Romanos 8:38. Romanos 8:38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 10:27. Estou armando a continha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pode continuar. E eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. 1 Coríntios 15:55, tem mais 2 versículos ainda. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com a respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Acho que tem mais um, né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E por último, Mateus 16:18, e já vou fechar essa conta. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, o original é Hades, não prevalecerão contra ela. Pode deixar nesse aí. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? Que para Deus a gente não morre, para Deus a gente dorme. Para Deus a morte já não tem mais poder sobre nossas vidas. Por isso que ele fala, os que dormem, e os que dormem vão acordar, e os que dormem vão ser trazidos ao Pai, e os que dormem, estão falando dos cristãos que dormiram, de quem aceitou Jesus que dormiu. Então o quarto cavalo, ele vem com a morte, com o Hades, vem com o Hades. Agora, como que esse cavaleiro vai vir com o Hades, se essa palavra diz que os portões do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor? É porque a igreja do Senhor não vai estar mais aqui. Porque não tem como ele vir com a igreja aqui. Porque os portões do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então o que eu quero dizer? O anticristo só pode vir porque Jesus não está aqui, a presença dele não está aqui através do Espírito Santo. O cavaleiro da guerra só pode vir porque o príncipe da paz não está aqui, porque a igreja não está aqui. O cavaleiro da fome não pode vir porque o Espírito Santo já não está aqui. E o quarto cavaleiro não pode vir, porque todos já estão fora daqui, todos já estão com o Pai. Então o que segura essas forças de vir já sobre o mundo, são a igreja e o Espírito Santo. Por isso que fala assim, a igreja e o Espírito dizem, vem, Hosana, vem, para Jesus buscar a igreja. Então é nós que seguramos o tranco, vamos dizer assim, através do Espírito Santo, aqui na terra. Então, começou guerra ali, Jesus já disse, vai ter guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim.
Não é o fim. O que está acontecendo agora? É um trailer. Você pensa que está ruim, mas é um trailer só. O que vai acontecer depois que a igreja sair, aí sim vai ser o bicho pegando, literalmente. Porque imagina um mundo sem pessoas boas que nem são os cristãos, vai tirar todo mundo de bem, praticamente, e ainda vai tirar o Espírito Santo e a igreja, tudo. Meu Deus, o que vai sobrar aqui? Não, o caos instaurado em tudo. Então o que a gente está vendo não é nada quando começar essas histórias aqui. Quando a igreja subir, aqui vai virar o trem mesmo. Então, permaneçam edificados na palavra, permaneçam sobre a rocha que é Cristo, para que no dia ele venha pegar a sua noiva, que somos nós. Tá? Apocalipse, irmão, é um casamento da igreja com Jesus, que é o noivo, bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro. Você acha que Jesus vai vir pegar uma igreja espancada, suja, com o vestido rasgado? Não! A igreja vai para o casamento como uma noiva triunfante, bela, adornada. Tá? Nós vamos subir como bela, adornada, cheia de bens, cheia de poder. Porque se fosse uma igreja fraca, a gente já estaria caído. Então, por quê? O povo confunde muito, fala assim, a igreja vai passar a grande tribulação. É porque tem duas igrejas, a falsa e a verdadeira, que são o joio no meio do trigo. É o mesmo campo, só que um é joio, não produz nada, só está ali para atrapalhar, não está entendendo nada, só vem por vir. E o outro entendeu que é filho amado, entendeu que é corpo de Cristo. Esse o Pai vai pegar para si. Amém? Fazendo essa introdução sobre isso que o Espírito Santo mandou colocar, porque muitas pessoas ficam preocupadas com o que está acontecendo ali ou lá, mas não, o perfeito amor lança fora todo medo, o amor de Cristo lança fora todo medo. Então confie em Cristo e nada mais, tá? Agora sim, vamos começar a mensagem dos 7 selos, tá? Só esse adendo que o Espírito Santo mandou colocar. Levíticos 25, 25, fazendo o favor. Levíticos 25, 25, olha só. Diz assim a palavra: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Pode continuar. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Pode continuar. Mas se as suas possessões não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. O que eu quero dizer com esse versículo? A gente vai começar a entender as regras por trás do jogo, vamos dizer assim. O porquê 7 selos, o porquê, como que Deus age, porque Jesus teve que vir, como é que é essa história. Tá? Apocalipse 5, 1, do 1 ao 7. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, na verdade é um rolo, que nem aquele eu mostrei na foto. Livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de se destacar os selos, de quebrar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. A Bíblia é muito específica, abrir o livro e os 7 selos. Então, porque os dois têm significados diferentes. Esse livro é uma escritura de venda, de posse, que era feito geralmente na porta da cidade ou no pátio da guarda da cidade. As cidades tinham um pátio da guarda, dos guardas, ou fazia ali, ou fazia na porta da cidade. Na porta da cidade, tá? Essa escritura era enrolada, que nem eu mostrei na foto, com 7 selos, e esses 7 selos eram 7 juízos para quem desobedecer às regras do que foi acordado ali naquele contrato. Então, quem desobedecer à regra tinha penalidades, e eram 7 penalidades
Por isso, 7 selos. Entende? Qual que era alguma dessas regras? Multiplicar, frutificar e dominar a terra. Escritas do lado de fora do rolo estavam as regras. Para você manter a terra, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Que aí vai continuar com você. Se você não fizer isso na terra, eu vou tomar a tua terra de volta. É mais ou menos isso. Essa escritura era escrita por dentro e por fora. Por dentro continha as especificações do dono do terreno, imposto, avaliação e metragem. Então o que eu quero dizer aqui? Tem um livro, um contrato da terra, de tudo que Deus criou, de toda a criação. E Deus pegou esse contrato e fez tudo certinho. Dono original, Deus Pai. Vou passar para quem? Adão, em Gênesis. Vou passar para Adão. A terra tem tantos quilômetros, tem tantos de riqueza, tem tanto isso, tem tudo aquilo. Deus enrolou e deu para Adão. O que Adão fez? Ele quebrou uma regra e entregou tudo para Satanás. E aí você vai entender o porquê esses 7 selos. O proprietário sempre seria proprietário. Ele teria sua propriedade por herança e devolvida no ano do jubileu. Agora eu preciso que vocês prestem um pouquinho atenção aqui, porque é questão de regras. Aí é mais maçante um pouquinho. Então, é como se você tivesse uma terra, essa terra continuasse sendo sua, só que você alugava para alguém, com um contrato fechado por tantos tempos. Então, você tem um pedaço de terra, uma pessoa, eu quero plantar alguma coisa nessa terra. Aí você fala, eu vou vender para você então por 50 anos. Porque acabou de fechar o ciclo e começou de novo, 50 anos. E a pessoa pagava o valor de 50 anos adiantado. Ele pagava 50 anos de aluguel na hora. E aí tinha algumas regras para isso. O ano do jubileu que fala aqui é a contagem de 7 em 7 anos. Então, quando chegava no ano 50, essa terra que o cara já vendeu para o aluguel, voltaria para o dono original. O dono original ia lá tirar tudo que o cara fez lá, o barraco, a plantação, tudo, ia limpar tudo a terra e ia falar, é minha de novo. Com autorização. Ele ia na porta da cidade, ia mostrar para o juiz, deu 50 anos, estou pegando minha terra de volta. Estou pegando minha casa de volta. Tá? Então o ano de jubileu é de 7 em 7 anos, era contado um ano sabático. 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 49. 50 era o ano do jubileu, onde todos os judeus tinham o direito de pegar tudo que eles venderam, terreno, casa, loja, de volta. Era uma regra. Porque Deus queria que eles permanecessem com a terra de herança deles. Lembra que ele saiu do Egito? E Deus falou assim, eu vou te mostrar a terra. É essa terra. Deus não queria que saísse da mão deles. Por quê? Deus tinha prometido essa terra para a descendência deles. Então vai ficar com eles. Era isso o que Deus fez. Só que acontecia, às vezes algum judeu entrava em dívida e eles tinham que vender o terreno dele. Eles eram obrigados a vender o terreno dele. E aí onde eles vendiam o terreno. Então, se ele já tinha usado o terreno 10 anos, ele ia vender no valor de 40 anos. Se ele já tinha usado 40 anos, ele ia vender no valor de 10 anos. É o que faltava ali. Ele ia fazer um valor menor para a pessoa. Então, essas eram as regras. E esse judeu ia ficar a vida inteira, antes de dar os 50 anos, tentando juntar dinheiro para comprar de volta. Porque para ele aquilo não foi legal. Ele quer a terra dele de volta, ele quer a herança dele de volta. E geralmente era vendido para pessoas de fora, que não eram judeus. Cada selo representava um juízo, caso esse contrato não fosse cumprido. Mas tem um detalhe, quando o dono se arrependia de ter vendido sua propriedade, sua casa, ele procurava o posseiro para comprar de volta sua herança. Só que nesse caso, o posseiro poderia colocar o preço que ele quisesse. Então, se a pessoa juntou o dinheiro antes desse período do contrato acabar, o dono original, tá? O dono original juntou o dinheiro antes do período de 50 anos, ele ia falar assim, eu quero de volta, antes dos 50 anos. Aí a pessoa que estava alugando, que já tinha alugado, ele poderia dar o preço que ele quisesse. O certo é ele dar o preço justo. Tipo assim, eu usei 20 anos a terra, então vou cobrar 30. É o preço justo. Só que essas outras pessoas faziam, esses estrangeiros faziam, eles cobravam um preço absurdo, como se fosse novo, cobrar de 50 anos. E aí o judeu às vezes ficava sem ter o que fazer, porque ele levava o dinheiro contado, certinho. Então o que o diabo fez? O diabo pegou, Adão deu para Satanás esse instrumento, esses selos da terra, ele pegou, ele deu para Satanás. E aí Deus chegou em Satanás e falou assim, eu quero comprar de volta, antes dos 50 anos, eu quero comprar de volta. É Satanás, tá bom,
então vou escolher um preço. E foi onde ele escolheu o preço mais injusto possível, o sangue de um inocente. Porque ele falou assim, Adão se corrompeu, então não tem mais sangue inocente. É isso que Satanás pensou. Só que Deus aceitou. E quando Deus aceitou, Satanás caiu do cavalo, vamos dizer assim. Porque ele falou assim, vixe, se Deus aceitou é porque ele já tem um plano. Ele já tem algo certo. Ele tinha Jesus. Jesus falou, eu vou me entregar. Eu vou ser esse preço, esse sangue puro, esse sangue limpo, e vou trazer tudo de volta. O que era dos meus irmãos. O que era meu, o que era do Senhor, Pai. Então Jesus foi o preço. E Satanás ficou, vixe, agora eu não tenho o que fazer. Aí foi onde ele tentou pegar o menino. Você vai ver durante a Bíblia, eu sempre falo isso. Ele tentou Caim contra Abel, porque pensou que Abel era o preço. Era Jesus encarnado. Porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim. Ele falou, é esse cara aqui. Aí ele induziu Caim a matar Abel. Depois ele foi, o libertador, vai libertar o povo do Egito, Moisés. Ele também pensou que era Moisés. E aí ele vai em Faraó e manda matar as crianças abaixo de 3 anos. E depois, mais para frente, vai de novo em Jesus, em Herodes. Vai nascer um rei dos reis aí. E dessa vez ele acertou. Só que Deus já está um passo à frente, 1000 passos à frente de Satanás. E já tira o menino da cidade. E Herodes manda matar os meninos de 3 anos para baixo de novo. Só que ele não conseguiu impedir e nunca vai conseguir impedir o que Deus tem para nós e para a nossa vida. Foi exatamente isso que aconteceu com a terra. Deus é o proprietário original. Em Levíticos 25, 23 diz assim, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. O que Deus está falando aqui? Não se venderá em perpetuidade, ou seja, a terra não vai ficar para sempre vendida. Por quê? Eu vou comprar antes, ou no mínimo, ele vai ter que voltar para mim automaticamente no ano 50, que é o ano do jubileu. Só que mesmo assim Deus quis comprar antes, porque Deus é maravilhoso. Lucas 4, 5, 6 diz assim, e o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória. Presta atenção agora. Porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Olha Satanás falando, tudo é meu, porque ele recebeu de Adão pelo pecado. Então Satanás chegou em Jesus, se você se prostrar, eu te devolvo tudo. Só que ele ia estar, se Jesus fizesse isso, ele ia estar quebrando a regra do contrato. O contrato é os 7 selos que eu estou explicando para vocês. Ele ia estar quebrando a regra do contrato. E Jesus sabia disso, ele falou, não, de jeito nenhum. Eu já sei o preço que eu tenho que pagar. Eu não quero atalho, eu não quero jeitinho brasileiro. Eu não quero jeitinho, eu vou fazer do jeito certo. E aí, Satanás partiu dali. Quem foi que entregou a Satanás? Adão e Eva. O diabo sabe que deve devolver no ano sabático, ou que o dono pode comprar novamente se ele tiver se arrependido. Por isso que Deus fala assim, em Noé, e Deus se arrependeu, mas não que ele se arrependeu, é que pesou no coração dele o que ele fez, o que Adão perdeu. E arrependeu-se, e pesou no coração de Deus que todas aquelas pessoas teve que morrer, para que começasse tudo de novo em Noé. É isso que está acontecendo. O pergaminho tinha um pergaminho junto, uma folha junto com esse pergaminho de 7 selos, chamado direito de resgate. Esse direito de resgate era uma cópia da escritura que ficava na mão dos juízes. E o direito de resgate com o verdadeiro dono. Tinha 2 cópias, uma ficava com o juiz e outra ficava com o verdadeiro dono. Então o que Deus fez? Deus pegou o direito de resgate, depois que Adão caiu, e falou assim, eu tenho o direito de resgate. Eu quero pegar tudo de volta. Aí Satanás, então tá bom. Vou o preço mais alto possível, o sangue de inocente. Eu pago. Jesus, eu pago, eu vou. Então tinha todas essas regras, essas leis. Jeremias 32, 6 a 9. Diz assim, disse pois Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, eis que Anameel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo, compra para ti a minha herdade, a minha herança, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Ele tem um papelzinho. Veio, pois, a mim
Anameel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, onde tinham os juízes, onde se assinavam os contratos. E me disse: compra agora a minha herdade, a minha terra, a minha herança, que está em Ananote, na terra de Benjamim, que Deus tinha dado como herança para eles. Porque teu é o direito de herança, e tens o resgate. Ou seja, Jeremias tinha um dinheiro para comprar. O primo dele não. O primo dele não tinha um dinheiro para comprar de volta essa terra. E ele chegou em Jeremias e falou: Jeremias, compra, porque você tem condição. Senão nossa terra, nossa herança vai ficar na mão dos estrangeiros. É isso que ele está falando para Jeremias. Porque teu é o direito de herança e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Anameel, filho do meu tio, a qual está em Anatote. E pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Olha só, está tudo na Bíblia, está tudo direitinho. E você vai entendendo que Deus não deixa ponto sem nó. Deus faz tudo direito, tudo. Deus e a palavra dele são um. Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Se Deus falou que ele mesmo não pode fazer, ele não pode ir contra a própria palavra dele. Porque ele e a palavra são um. Se ele vai contra a palavra, ele está indo contra ele mesmo. Então ele tem que fazer tudo dentro das regras que ele mesmo colocou. O pátio da guarda é o cartório. A pessoa que queria comprar sua terra de volta, ele tinha 3 modos para fazer isso. 3 modos. Se você está anotando, coloque aí. 3 modos. Primeiro modo, ela tendo condições econômicas, juntando dinheiro para comprar de volta. Primeiro modo, tendo condições para comprar de volta. Segundo modo, se ela não tivesse condições ela deveria procurar um parente remidor para pagar, e esse parente tinha que ter 3 coisas. Tinha que ter 3 coisas esse parente. Então tinha um modo de você pagando, o parente que tinha condição para comprar para você, e o ano sabático. O terceiro modo é o ano sabático, que você teria de volta automaticamente. Agora, Deus fez assim, Deus quis comprar pelo segundo modo, pelo parente remidor. Pelo parente remidor. E você vai entender. O parente remidor, ele tinha que ter 3 coisas. É o que Jeremias tinha aqui para comprar a terra do seu primo de volta. Ele tinha que ter dinheiro, poder e um exército. Dinheiro, poder e um exército. Dinheiro para dar o preço. Se o cara não aceitar o preço, ele tinha que ter poder para quebrar o contrato. E se mesmo assim o cara não quisesse sair da terra, ele ia ter que pegar o seu exército e tirar à força essa pessoa da terra. Agora você vai começar a entender o que eu falei no comecinho da mensagem. Tá? O parente remidor tinha que ter essas 3 coisas. Porque se ele comprando o poceiro não quisesse entregar, ele teria que ir para a segunda opção, que é ter poder para quebrar os selos. E cada selo era uma área da vida do poceiro. Era uma área da vida do poceiro. No caso, Satanás. Então vem 7 selos. São 7 áreas que Deus vai quebrar de Satanás, da atuação de Satanás. Porque Deus pagou o preço, Deus comprou tudo de volta, pelo sangue de Cristo Jesus, só que mesmo assim Satanás não quer devolver a terra. Ele não quer devolver a terra, ele não quer sair da terra, ele é intruso. Ele é intruso. Ele é um grupinho aí que gosta de ficar no terreno dos outros. Ele é tipo desse jeito. Ele não gosta de fazer as coisas na legalidade. Ele faz na ilegalidade. Ele não quer sair da terra, não quer largar o osso. Primeira coisa que o parente remidor, primeiro selo, o parente remidor teria que acabar com a economia dele. Ou seja, o parente remidor, ele vai chegar e vai quebrar tudo, as lojas que ele tem na cidade. Quebrar tudo, vai acabar com isso. Vai acabar com isso, com a economia dele. Segundo selo, acabar com a entrada e a saída dele na cidade. O que esse parente remidor vai fazer? Ele vai acabar com a entrada e a saída dele na cidade. No nosso caso, o que Deus vai fazer? Assim que a cidade santa, Nova Jerusalém, chegar no segundo céu, aonde os espíritos malignos estão, eles vão ser jogados para a terra, e eles não vão poder mais sair, para eles serem julgados. Então, enquanto ele está no meio do caminho, primeiro céu a terra, segundo céu, aonde o Satanás e seus demônios habitam, terceiro céu, o paraíso de Deus. Então ele está no meio do caminho, então ele pode entrar e sair. Assim que a cidade chegar no segundo céu, Miguel vai expulsar Satanás e seus demônios. E ele vai vir para a terra. E aí a igreja está subindo no mesmo tempo. Tchum, a gente está indo embora. Então,
Deus vai acabar com a entrada de Satanás. Satanás vai ficar preso aqui na terra para ser julgado, para ter o juízo. Terceiro, acabar com o domínio que ele tinha nas cidades. Acabar com o domínio que ele tinha nas cidades. Acabar com a autoridade dele nas cidades. Envergonhar ele. Quarto, acabar com a autoridade, que eu disse, que ele tem no meio dos amigos, acabar com o ciclo interno, fazer confusão entre ele e os amigos deles. É um brigando com o outro. É isso. Quinto selo, acabar com o exército dele. Por isso que você vê em Apocalipse que quando o Hades vier, vai vir 220 milhões de demônios para a terra, literalmente, em forma. E eles vão ser derrotados por Jesus e pelo seu exército dos santos, que seremos nós. Amém? Sexto selo, acabar com o poder aquisitivo de geração de bens. Ou seja, indústrias de drogas, vai acabar tudo isso. Vai acabar com tudo isso. Tudo que faz gerar o mal, Deus vai acabar. Vai destruir tudo. Tudo que faz gerar o mal, que faz gerar doença, tudo, Deus vai acabar com tudo isso. E por último, o 7º selo que o parente remedor quebra é prender ele. Vai prender o poceiro, vai prender Satanás por 1000 anos no lago de fogo, para começar o milênio, para redimir a terra, redimir o tempo. Então vê como Deus faz tudo certinho. É passo a passo. Ele não vai quebrar nenhuma ordem dessa. Então tem pessoas já falando que a gente já está no 6º selo. Eu falei, gente, o que a igreja está fazendo aqui então? Eu falo, meu Deus, que ignorância. Tem que ler e estudar a Bíblia para entender essas coisas. Levíticos 25, 45. Eu vou lendo aqui. Olha o que a palavra fala. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vós serão por possessão. E possuí-lo-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os farei servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com rigor uns sobre os outros. E se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, o que é isso? O peregrino que está contigo, o peregrino é Satanás, que era caído, que era pobre, que tinha perdido tudo. E o irmão aqui era quem? Era Adão. Então o que aconteceu? Inverteu. Adão empobreceu e o peregrino enriqueceu, porque ele tinha pego a terra, tinha pego tudo que Adão tinha dado para ele. Então Deus está trazendo tudo de volta. Tudo de volta. Por isso que a palavra diz, o reino de Deus é tomado à força. Então, o local onde você trabalha é tomado em oração, em batalha. A sua família é tomada em batalha, porque aquela possessão nos ares era dele, e ele não quer largar, ele não quer sair. Então você tem que chegar no poder da batalha de Deus, para quebrar isso. E se o estrangeiro que é peregrino, lembra que o diabo fala peregrino? Onde você estava? De rodear e passear sobre a terra. Isso é o quê? Peregrino. Que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo, ou a alguém da sua família, da família do estrangeiro, depois que o houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos, Jesus, o poderá resgatar, ou seu tio, ou seu filho, ou filho do seu tio, o poderá resgatar. Ou um dos seus parentes da sua família, o poderá resgatar. Ou se alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Só que Adão não consegue resgatar a si mesmo. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Só Jesus, através da obra de Jesus. E acertará com ele aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu, e o preço da sua venda será conforme. Aqui está falando para ser justo. Se ainda faltarem muitos anos, conforme a ele, restituirá para o seu resgate parte do dinheiro qual foi vendido. E se ainda estarem poucos anos até o jubileu, então fará conta com ele, segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Como diarista, de ano em ano, estará com ele. Não se assenhorará a ele, sobre ele com rigor diante dos seus olhos. E se desta sorte não se resgatar, sairá do ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, que tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui está toda essa regrinha que eu falei para vocês. Então Deus não quer que a terra que Ele já deu por herança saia da mão dos seus filhos. E o que Ele deu de herança para Abraão, e nós somos
através da obra de Cristo, nós estamos na descendência de Abraão? O mundo. O mundo. Então, por isso que Jesus vai vir resolver tudo o que falta para ser resolvido, com 7 selos. Ele é o parente remidor, ele é o irmão mais velho, que vai chegar para comprar o que a gente tinha perdido, para resolver tudo. Já está resolvido, mas ele vai vir para terminar. Estrangeiro e peregrino aqui é Satanás, que entrou no Éden e enriqueceu. E um dos seus irmãos é Adão, que empobreceu e se vendeu na venda. Na venda de Adão, você tem que entender, ele vendeu 2 coisas, tanto a criação como ele mesmo. Por isso que o nosso corpo ainda vai ser glorificado, que ainda falta esse detalhe, tá? Então ele vendeu tudo, ele vendeu todo mundo junto. De qualquer maneira, Satanás vai ter que entregar de volta para Deus. De qualquer maneira, vai ter que entregar de volta para Deus. Só que Deus é poderoso e faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Deus já fez, e Ele está voltando, já. Ele já está às portas, batendo. Ele já está aí, está chegando, para nos buscar. Satanás pediu um preço absurdo para que ninguém pudesse comprar. O preço foi de sangue inocente de Jesus. Sangue inocente de Jesus. Salmos 49, 7 diz assim: nenhum deles de modo algum pode redimir ao seu irmão. Ou seja, eu não posso salvar você, você não pode me salvar. Só Jesus pode salvar a todos. E já fez isso na cruz. Ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção, ou seja, não veja a morte. Então, como que a igreja vai ficar aqui e vai ver o cavaleiro da morte entrando, gente? Não vai ver, porque é para a gente não ver a morte, a igreja não vai ver a morte. Meu Deus, não verá a morte, que está aqui. Para que viva para sempre e não veja corrupção. Não foi por prata e nem ouro que fostes resgatado, mas pelo sangue de Cristo Jesus. Agora eu vou explicar a parte mais importante para a gente aqui. Tinha uma diferença entre uma casa e um terreno também, que era comprado dentro de uma cidade murada ou fora de uma cidade. O terreno que era comprado fora, que era vendido fora, ele era mais barato. O terreno dentro de uma cidade, dentro de muros, era um preço absurdo, era muito mais caro. Muito mais caro. Levíticos 25, 29. Levíticos 25, 29. Quando alguém vender uma casa de moradia em uma cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano a contar de sua venda. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Então, quando é uma casa ou um terreno dentro de uma cidade, a regra mudava, porque era uma coisa mais valiosa. Então, para casas e terrenos dentro de uma cidade, a pessoa, o dono original só teria 1 ano para comprar de volta. Então, ele tinha que correr. Ele tinha que correr, a juntar dinheiro, chamar um parente remidor rápido para comprar tudo isso aí de volta durante esse 1 ano. Se passou 1 ano, aí já era. Não tinha como fazer mais nada. Então, ele tinha 1 ano só. E nesse caso, a casa de dentro da cidade, a regra é que o dono, se vendesse essa casa, ele teria só 1 ano para poder comprar de volta a casa. Não teria que esperar o ano de jubileu, pois a casa está dentro de muros, ou dentro de uma cidade murada. O nome deste ano era chamado o ano aceitável. O ano aceitável, segura aí, o ano aceitável. Lucas 4, 18 e 19 diz assim, Jesus falando: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então o que Jesus veio anunciar? Eu comprei tudo, agora vocês têm 1 ano, o ano aceitável para vocês me aceitar e serem salvos. Eu já vou explicar, calma aí, segura aí. Isaías 61, 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes. O que é o ano aceitável do Senhor hoje? O que é o ano aceitável do Senhor hoje? É o quanto tempo de vida você tem. É o ano aceitável. Por quê? A terra que foi vendida e foi comprada de volta, que é murada, a casa que foi comprada de volta, que é murada, é você, é eu.
Por isso que Jesus compara, fala assim, eu estou à porta e bato. Se você deixar eu entrar, eu vou ir aí, vou fazer morada em você, em vós. Vós sois templos do Espírito Santo. Sabeis que vocês é templo do Espírito Santo, que o Espírito habita em vós? Olha só, você foi comprado por um alto preço. Agora você está entendendo alguns versículos. É tudo oriundo disso aqui. Disso que Jesus fez, que Deus fez. O ano aceitável é enquanto vivemos, a nossa expectativa de vida. Se eu vou viver até 80 anos, então eu tenho 80 anos, até 80 anos para aceitar Jesus. Se a pessoa vai viver 50, ela tem até 50 para aceitar Jesus. Para receber esse resgate. Porque Jesus pagou o preço, só que ele fala assim, você quer ser resgatado? Se você quiser, você tem o tempo de uma vida para você me aceitar. O preço já foi pago, é só você vir. Só você vir. Está entendendo? Enquanto estamos no corpo, dentro do muro, o muro é o nosso corpo. O muro é nosso corpo. O passaporte para estarmos na terra é o nosso corpo. Seu corpo é seu muro. E a sua casa é a sua alma. É a sua alma. Enquanto você estiver no corpo, no muro, você terá o direito ao ano aceitável, terá o direito a ser resgatado pela obra de Cristo Jesus. Se você morrer sem ter aceitado a Jesus, você morre sem ter sido resgatado. Olha só, que forte isso, que importante isso. Aí depois disso não tem volta, você estará eternamente em perdição, porque a Bíblia fala, aonde a árvore cair, ali ela ficará para sempre. Então as pessoas do mundo afora têm o tempo do ano aceitável para aceitar o resgate de Jesus em suas vidas. Então por isso que nós temos que apregoar o ano aceitável do Senhor. O que Jesus vai falar? Vocês estão libertos agora. É isso que Jesus está falando. Vocês podem ser resgatados. Estou aqui, é só me aceitar. Eu sou o caminho para esse resgate. Venha até mim. É isso que a igreja está falando. É isso que nós temos que falar com as pessoas. Por isso que Jesus, depois de 3 anos de discipulado com seus discípulos, falou, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Criatura não é filho. Criatura não é filho, ainda não é filho. Então quando ele aceita Jesus, ele sai do estado de trevas para o estado de luz, do estado de criatura para o estado de filho amado de Deus. Filho amado de Deus. Porque Jesus não falaria assim para os discípulos, vai e prega para toda criatura, todo cachorrinho, todo pato. Não, tem nada a ver, é pessoas. Então, se Jesus comparou com criaturas, então é porque quem não está em Cristo ainda não é nova criatura, ou seja, não é um filho ainda. Então você tem que pregar para ela se tornar um filho, para ela se tornar um filho, ser resgatada, obra de Cristo. Então, Apocalipse 22, 12, estou bem no finalzinho, se o Ministério do Louvor quiser subir, já pode subir já. Apocalipse 22, 12 ao 14, diz assim, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pela porta, na legalidade, tudo certinho. Olha que maravilhoso. Jesus, Deus Pai, faz tudo na lei, tudo certinho, na lei entre aspas, tá? Não é a lei de Moisés, não. Deus faz tudo certinho, tudo dentro da palavra, da sua própria palavra. Romanos 8, 13 a 14, Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, ou seja, você caminha para ficar aqui. Aí você vai ver o cavaleiro da morte. Então cuidado, você caminha para ficar aqui. Mas se pelo Espírito mortificais os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pode mais um. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, Lucas, eu tenho dúvida, eu sou filho, você é guiado pelo Espírito? Sou, então você é filho. Não tenho certeza ainda, então aceita Jesus de novo. Começa aí de novo. Melhor começar de novo do que jogar na incerteza, né? Que às vezes daqui 40 dias não tem mais culto aqui, você não encontra ninguém, aí o que vai acontecer? Né? A gente subiu, você ficou. Então não brinque de ser cristão, você está no ano aceitável do Senhor. Aproveite, acumule tesouros nos céus, com obras vivas. Viva sua vida para Cristo Jesus. Jesus disse, eis que venho sem demora.
Vivam guiados pelo Espírito Santo. Vivam pelo temor do Espírito Santo. Aquele que vive pelo amor de Deus, o amor lança fora todo medo. Então você não tem medo do que está acontecendo lá no Oriente Médio, você não tem medo do que está acontecendo aqui no Brasil, você não tem medo do furacão, você não tem medo disso, daquilo, porque você está vivendo no perfeito amor. E o perfeito amor de Cristo lança fora todo medo. Ele te dá a certeza de que você já está salvo, de que você está liberto, de que você vai ser livre da ira vindoura. Então não se preocupe. O pastor fulano disse isso, o pastor fulano disse aquilo, que vai ficar, que a gente vai ficar, tá bom, se ele quiser ele fica, mas eu não vou ficar não, eu estou subindo, quem quiser subir, vamos junto, tá? Porque a Bíblia não fala isso, sobre isso. A única coisa que a Bíblia fala, quem vai ficar, vai ser o povo judeu, e quem aceitar Jesus durante a tribulação. Eles vão ter que fugir, ou vão ter que dar seus pescoços para serem degolados, e eles vão ser salvos pelo próprio sangue deles derramado. Então eu acho que é melhor ir antes. Melhor ir antes. Então mantenha uma vida de santidade, santificação em Cristo Jesus. Escolha estar e ser guiado com o Espírito, porque esses são os verdadeiros filhos de Deus. Eles são os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito, ele vai dizer as coisas que há de vir. Não se preocupe, viva como se Jesus viesse daqui 200 anos. Como se Jesus viesse há 200 anos tranquilo. Mas tenha o temor, a fé, a santificação como se ele viesse amanhã buscar a gente. Então cuidado, mantenha sempre a sua vida cristã de fé em fé, de glória em glória, passo a passo, degrau por degrau, e continuem abençoados. Amém? Vocês recebem essa palavra? Se coloque de pé. Nós vamos fazer 2 orações e logo após estaremos encerrados. Amém? Feche os olhos e repita comigo essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, que cresceu como homem, teve seu ministério, como homem, morreu numa cruz para nos salvar, e foi até o Hades, e ressuscitou para nos fazer reinar, e hoje está sentado à destra de Deus Pai, vencedor, como homem, esperando por nós. E a esse Cristo Jesus eu entrego a minha vida, hoje e para sempre. Amém. Pai, cubra todos com o sangue de Cristo Jesus, Pai, que dá proteção e segurança e livramento. Cuide deles durante essa semana, Pai. Proteja eles, Pai. Guia eles, Santo Espírito, por onde eles forem, Senhor. Que o Senhor esteja nas estradas junto com eles, nos caminhos, nos bairros, nas cidades, em casa, Pai. Que a sua presença não abandone eles, Espírito Santo. Que o Senhor sempre esteja guiando eles com a voz mansa e suave do seu Espírito, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor ama todos eles, Pai. E mantenha eles protegidos e segurança. Que eles tenham uma semana abundante em paz, alegria e glória no Espírito. Assim é. Amém. Continuem abençoados.